O menino nunca deixava ninguém tocar na sua mochila. Um dia ele caiu e todos ficaram apavorados. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Mateus. De novo com a mochila? Vai correr com um monte de tijolo nas costas na aula de educação física? A voz do professor Gomes ecoou no pátio ensolarado da escola, acompanhada de um olhar incomodado. O menino ficou parado, com a mochila quase do tamanho das costas presa com força. Ele não disse nada, apenas baixou os olhos e apertou as alças com as duas mãos. Responde, vai. Você acha que isso é uma brincadeira? Silêncio. O rosto do menino de 10 anos não mostrava nenhuma expressão. Alguns alunos à frente riram baixinho, entre eles um menino de cabelo cacheado chamado Lucas, que murmurou com um sorriso torto. Olha lá, o maluco da mochila surtando de novo. Deve estar escondendo uma arma secreta para explodir a escola, provocou João Vitor, outro aluno, com os olhos semicerrados. Ou um gato morto. Ontem eu senti um cheiro horrível, parecia bicho podre. Silêncio! Gritou o professor Gomes. Corram ao redor do pátio. E você, Mateus, se não tirar essa mochila, não vai correr. Mateus continuou parado. Não demonstrava resistência nem medo, apenas se virou em silêncio e foi até a árvore no fim do pátio. Sentou-se, abraçando a mochila contra o peito, olhando para o nada. Aquilo tá muito sujo, um dia vi até mancha de mofo, comentou baixinho uma aluna chamada Camila. Deve ser tudo sujo lá na casa dele. Nem sei como os pais dele educam. Natália, a chamada o líder da turma, balançou a cabeça. A mãe dele morreu, o pai ninguém nunca viu. A família, pelo visto, nem liga, acrescentou Lucas. Todos ficaram calados quando o professor Gomes voltou, com um olhar cansado. Ele olhou para Mateus e soltou um suspiro. Que aluno mais estranho. Parece um fantasma. Na sala de aula, o ambiente não era melhor. Mateus sempre se sentava no fundo, sozinho. Não conversava com ninguém, não participava de atividades em grupo e, sempre levava a mochila com ele. Mesmo quando a professora pedia para guardar os materiais na mesa, ele apenas assentia e mantinha a mochila firme nas costas. Você pode deixar a mochila comigo só durante a prova? Perguntou com delicadeza a professora Helena, a responsável pela turma, certa vez. Mateus não respondeu. Balançou a cabeça levemente, os olhos grandes e negros marejando, depois virou o rosto. A professora Helena não insistiu. Apenas voltou silenciosa para sua mesa, olhando para o menino como quem encara um problema sem solução. Depois da aula, os grupos de amigos se reuniam para lanchar. Mateus sentava quieto no corredor, observando os outros. De dentro da mochila, tateava até encontrar uma caixinha de leite amassada e bebia pequenos goles. A outra mão continuava agarrada na alça. Mateus, você não está com fome? A professora de artes, Teresa, passou por ali e perguntou, preocupada. O menino assentiu. Você trouxe comida? Mateus assentiu de novo. Posso dar uma olhadinha? Dessa vez, não. Ele balançou a cabeça rapidamente, abaixou o rosto, e apertou com tanta força a alça que os nós dos dedos ficaram brancos. Tudo bem. Só estou preocupada. Teresa sorriu levemente e foi embora, o coração apertado. Num dia da semana, no meio da aula de matemática, um menino levantou a mão. Professora, tá fedendo muito. Que cheiro, Lucas? Não sei, mas tá forte. Tipo comida estragada ou bicho morto. Outros alunos também torceram o nariz. Todos olharam para o fundo da sala. Mateus. Ele continuava lá, imóvel como uma estátua. Não olhou, não reagiu. Você derramou leite na mochila, Mateus? Perguntou a professora de matemática com delicadeza. Silêncio. Precisa de ajuda? Nada. Nenhuma resposta. A professora apenas recuou, observando discretamente uma mancha desbotada na parte inferior da mochila. No dia seguinte, a cantina relatou o sumiço de pães.
2 pães sumiram sem explicação, contou Dona Carmen, a cozinheira, ao inspetor. Não é a primeira vez. Semana passada foram frutas. E sempre são coisas fáceis de esconder. O inspetor Antônio olhou em volta. Seus olhos pararam em Mateus, que caminhava devagar no corredor, abraçado à mochila. Aquele garoto parece suspeito. Naquela tarde, após o fim das aulas, o inspetor chamou Mateus. Ei, você aí, pare. Mateus parou. Vem cá. Quero verificar sua mochila. O menino deu um pulo para trás, assustado. Os olhos se arregalaram como se tivesse levado um choque. Não precisa ter medo. Só quero saber se você pegou comida da cantina. Não, a voz de Mateus saiu fraca, como uma brisa. Então me deixa ver. Mateus apertou a alça com força e balançou a cabeça, suplicando. Uma lágrima escorreu em silêncio. O inspetor não teve coragem de puxar a mochila. Suspirou. Tá bom. Mas se sumir mais alguma coisa, vamos ter que conversar seriamente. Mateus virou as costas e saiu apressado, os ombros tremendo. Na sexta-feira à tarde, quando soou o sinal do fim da aula, os alunos saíram das salas conversando animadamente. O sol do entardecer banhava o pátio com um tom dourado. De repente, uma voz rouca ecoou do portão. Mateus! Moleque desgraçado, vem aqui agora! Um homem de meia idade entrou cambaleando no pátio, segurando uma garrafa de cerveja, com a camisa amarrotada e o rosto vermelho. Ele olhou ao redor e gritou. Cadê meu filho maldito? Todos pararam. O pátio inteiro congelou. Mateus estava chegando ao degrau quando ouviu a voz. Ficou paralisado. Depois, sem dizer uma palavra, deu um passo para trás. Vai fugir, é? O homem gritou e correu até ele, agarrando seu braço e arrastando-o. Quem é o senhor? O inspetor Antônio correu até eles. Pai dele. Isso é assunto de casa. Vou dar uma lição no meu filho, qual o problema? Ele é aluno desta escola. O senhor não pode agir assim. Eu disse que é coisa de família. Sai da frente. O inspetor hesitou. Ao redor, havia alunos e professores, mas ninguém se aproximou. Todos pensavam, se é o pai dele, então é assunto pessoal. Alguns alunos abaixaram a cabeça. Outros viraram o rosto. Mateus não disse nada. Seu rosto não mostrava raiva, nem medo. Apenas resignação. Os olhos negros, como sem vida. Você tá bem? Perguntou uma voz baixinha. Era Rodrigo, colega de classe, que nunca tinha falado com Mateus antes. Mateus não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, devagar. Rodrigo se virou para o amigo. Você viu? Ele tá pálido. Eu sei. Mas quem vai fazer alguma coisa? Nem os adultos se metem. Ouvi dizer que o pai dele já foi preso por espancar gente. João Vitor estremeceu. Mas, os olhos do Mateus naquela hora, pareciam de quem já não tem ninguém no mundo. Naquela noite, a escola estava vazia. Mas, atrás da quadra de esportes, uma pequena sombra apareceu. Mateus. O menino escalou agilmente a cerca, passou por entre os arbustos e foi direto ao antigo depósito. A porta estava trancada por fora, mas uma parte da tela de arame tinha sido retirada. Ele entrou por ali, trancou por dentro e acendeu uma lanterna. O espaço era escuro. Ele foi até o canto da sala, onde havia alguns colchões velhos e uma coberta fina. Tirou a mochila das costas, abriu o zíper e retirou algumas latas amassadas de sardinha, um saco de pão velho e uma garrafa de plástico com água. No chão, estendeu um paninho. Colocou uma foto antiga, uma mulher de cabelo castanho, olhar doce, sorrindo enquanto abraçava o pequeno Mateus. Abaixo da foto, havia um papel dobrado. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Mateus mordeu o lábio, abriu a lata de sardinha e comeu devagar. Os olhos fixos na foto. Ninguém ouviu sua voz.
Mas seus lábios se moviam. Mamãe, eu tô bem. Eu ainda tô bem. No dia seguinte, na escola, os comentários começaram de novo. Você sentiu o cheiro? Tá voltando. É, tipo comida podre. Ontem também tava assim. Aposto que é da mochila do Mateus. Camila tapou o nariz e sussurrou para Lúcia enquanto ambas aguardavam na fila da manhã. As fofocas já pareciam rotina toda vez que Mateus passava pelos corredores. O menino continuava como sempre e mochila gasta nas costas, olhos no chão, evitando olhares. João Vitor se aproximou e falou baixo. O Lucas disse que um dia saiu uma barata da mochila dele. Não sei se é verdade, mas dá arrepios. Se for verdade, é nojento. Por que ele nunca é obrigado a mostrar o que tem ali? Lúcia torceu o nariz. A professora Helena não tem coragem de forçar. Você viu, né? Ele ignora todo mundo. Antes que terminassem a frase, uma brisa leve passou, trazendo um cheiro estranho, algo entre carne podre e poeira. Camila fez uma careta e deu um passo para trás. Ai, que nojo! Mateus continuou andando. Nem rápido, nem devagar, seus pequenos pés pisando nos ladrilhos como se nenhum som ou olhar existisse ao seu redor. Na sala, o clima estava mais tenso que o normal. Quando a professora de inglês, Dona Rosana, entrou com o material nas mãos, alguns alunos já murmuravam. Mateus, esqueceu o caderno de novo? O menino não respondeu. Dona Rosana franziu a testa e se aproximou de sua carteira. O que você carrega nessa mochila? Mateus puxou a mochila para perto, abraçando com força. Seus olhos desviavam, os ombros tremiam levemente. Pode deixar no chão. Eu não vou pegar nada seu. Alguns alunos riram. João Vitor cochichou. Cuidado, professora. Pode feder. Mateus ouviu. Mas não reagiu. Continuou sentado. Dona Rosana suspirou e se afastou, apertando o material contra o peito. Os outros alunos apenas riram baixo, já acostumados com aquela estranheza, como se fosse parte da rotina escolar. No recreio daquele dia, a cantina estava lotada. Os pães de queijo recém-assados estavam empilhados, soltando um aroma delicioso. Os alunos se espremiam para escolher os lanches. Cadê os 2 últimos pães de queijo? Dona Carmen, a cozinheira, franziu a testa. Eu deixei aqui na bandeja. Não sei, senhora, respondeu Lucas, com um sanduíche na mão, dando de ombros. Não é para acusar, mas andam sumindo muitas coisas. Semana passada foram maçãs, anteontem uma caixinha de leite. Hoje o pão. Será que algum aluno esqueceu de pagar? Lúcia sugeriu. Não. Conferi tudo. O dinheiro está certo. Alguém está pegando escondido, disse Dona Carmen, olhando em direção ao corredor. Tem algum aluno do quinto A que parece suspeito? Lucas olhou para Camila. A menina deu de ombros e sussurrou. O da mochila. É, faz sentido. Naquela tarde, o inspetor Antônio foi chamado à diretoria. Antônio, estou preocupada. Os furtos estão saindo do controle, disse a diretora Marta, com voz grave. Os professores estão comentando. Se isso continuar, os pais podem começar a reclamar. Estou acompanhando. Falei com o Mateus outro dia. O menino se recusou a deixar que eu verificasse a mochila. Ele não tem esse direito. Isto aqui é uma escola, e temos que garantir a segurança. A voz da diretora Marta esfriou. Amanhã, verifique a mochila dele na presença da professora responsável. A Helena não vai gostar disso. Mas é necessário. Na manhã seguinte, no corredor próximo à sala do quinto A, o inspetor Antônio já aguardava. Quando Mateus se aproximou, ele parou de repente. Mateus, vem aqui um instante, chamou o inspetor. Mateus olhou em volta, tentou recuar, mas viu que a professora Helena também se aproximava. Ela fez um leve aceno com a cabeça. Está tudo bem, Mateus. Só queremos te ajudar. O menino não disse nada.
Os olhos começaram a se avermelhar. Você está carregando algo que não deveria? Perguntou o inspetor Antônio. Ele balançou a cabeça. Então abra a mochila e mostre pra gente. Mateus hesitou. As mãos trêmulas colocaram a mochila no chão. Com cuidado, ele começou a abrir o zíper. Um cheiro forte e azedo se espalhou, fazendo os três recuarem. Meu Deus! Antônio deu um passo atrás. Mateus, o que tem aí dentro? O menino, em pânico, fechou rapidamente o zíper e abraçou a mochila. Os olhos estavam tomados de medo. As lágrimas caíam. Não! Não tirem! É meu, é meu! Não vamos tirar nada de você, Mateus. Só precisamos saber o que tem aí, disse Helena com voz suave, ajoelhando-se na altura dos olhos dele. Eu não roubei, não fui eu. Gritou ele. É da minha mãe, da minha mãe. Helena ficou paralisada. Antônio se abaixou também, a voz mais baixa. Na mochila tem comida estragada, pão embolorado. Mateus, você está comendo isso? Mateus abraçou ainda mais forte a mochila. Balançou a cabeça, depois assentiu. As lágrimas não paravam. Sentou-se no chão, sem dizer mais nada. Helena pegou um lenço de papel e o ofereceu. Ninguém insistiu mais. O ambiente ficou pesado, como se uma tempestade tivesse passado por ali. O ocorrido deixou a turma do quinto a mais tensa do que nunca. Ele gritou de verdade. Os olhos pareciam de um doido, cochichou Lucas. Você ouviu ele falar o da minha mãe? Acho que aquela mochila é alguma lembrança que a mãe deixou, comentou Camila. Ainda acho nojento. O cheiro daquela mochila ficou na sala o dia todo. João Vitor tapou o nariz. Já deveriam ter proibido isso na sala faz tempo. Rodrigo, que geralmente ficava calado, falou. Mas e se ele não tiver o que comer? E se estiver com fome, o que você comeria? Ia roubar? Dormir num depósito? O que quero dizer é, e se for sério? Os olhos do Mateus não são normais. Ele nunca foi normal. Me dá medo, disse Lúcia. Vai ver, ele é doido. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ele lembrava dos olhos molhados e vazios de Mateus, ao ser forçado a abrir a mochila. Tinha algo errado. Não era mentira. Era medo. Um medo desesperado. Na manhã seguinte, Rodrigo resolveu chegar mais cedo e esperar no portão. E então ele viu. Mateus se aproximava, com a mochila nas costas, como sempre. Mas o que chocou Rodrigo foi que o menino parou diante de uma lixeira, pegou uma embalagem vazia de leite e colocou na mochila. Rodrigo, o que está fazendo aí? A professora Teresa, de artes, se aproximou. Professora, o Mateus, acho que ele não tem casa. O quê? Vi ele pegar uma embalagem do lixo. Não acredito que ele roube comida. Acho que ele vive na rua. A professora Teresa ficou pasma. Olhou ao redor e viu Mateus sumindo no corredor. Na hora do almoço, Camila resolveu seguir Mateus em silêncio. Viu quando ele entrou escondido no velho depósito atrás da quadra. A porta se fechou com força. Meu Deus! Ele realmente dorme ali? Ela correu de volta para a cantina. Dona Carmen! Dona Carmen! Acho que tem algo muito sério acontecendo. Naquela tarde, a secretaria da escola recebeu um telefonema da mãe de Camila. Uma conversa longa e acalorada começou. A diretora Marta imediatamente convocou a professora Helena, o inspetor Antônio e também a professora Teresa. Os quatro se entreolharam em silêncio. Precisamos agir agora, disse Marta. E Mateus? Continuava calado como sempre. Mas seus olhos piscavam mais rápido. As pequenas mãos escondidas nas mangas tremiam sem parar. Ele sabia. Algo estava para acontecer. Mateus! Vem aqui agora! O grito ecoou no pátio da escola naquela tarde de segunda-feira e fez toda a turma do quinto a se virar.
O sol forte lançava sombras longas sobre os ladrilhos do chão, mas o rosto do homem que surgiu no portão era mais ofuscante que a luz. A pele queimada de sol, os olhos vermelhos, a mão segurando uma garrafa de cerveja pela metade, a camisa toda suja e desabotoada. Mateus, vai fugir de novo, é? Eu falei pra vir aqui. A escola inteira congelou. Mateus estava parado no corredor, abraçado à mochila como sempre. Ele congelou. Os olhos arregalados, o rosto pálido. Ninguém se mexeu. A professora Teresa, que passava com outra turma, foi a primeira a reagir. Quem é o senhor? Pai dele. Qual o problema? Vim buscar meu filho, não posso? O senhor está com bebida alcoólica na mão, e isso aqui é uma escola. Vim buscar meu filho, não tô pedindo permissão pra ninguém. Ele entrou no pátio. Um aluno correu chamar o inspetor Antônio. Mateus, anda logo. O homem rosnou. Mateus tremia. Caminhou a passos pequenos até ele. Ninguém interferiu. Todos observavam, como hipnotizados. Quando o menino chegou perto, o homem agarrou seu pulso com força. Achou que ia se esconder bem, né? Dormiu onde ontem? Invadiu a escola de novo? Não, eu só. Mateus balbuciou. Cala a boca. Ainda quer discutir? Eu criei você para roubar, é? Mateus caiu de joelhos, ainda abraçado à mochila. O homem deu um chute leve na lateral do menino. Rouba comida e ainda mente? Se vocês não sabem ensinar, eu ensino. Chega. O inspetor Antônio chegou e se colocou entre eles. Sai da frente. Isso é coisa da minha casa, não é da sua conta. O senhor não pode usar violência aqui dentro. É meu filho. Tem alguma lei que proíba eu de educar? A professora Helena chegou correndo e se ajoelhou ao lado de Mateus, puxando-o para si. Mateus, você está bem? Ele balançou a cabeça, mas não falou. Apertava as alças da mochila com tanta força que os dedos estavam brancos. Vocês só sabem se meter. Ele é meu filho. Levo ele para onde eu quiser. O senhor está bêbado neste momento. Saia imediatamente da escola. Ordenou Antônio. O homem rugiu. Vocês querem que me prendam, é isso? Ele é meu. Tenho direito. Desgraçado, você foi contar tudo para esses professores, é? Não, eu não. Mateus começou a chorar. O rosto do homem ficou rígido, e ele levantou a mão como se fosse bater. A professora Teresa entrou na frente, protegendo o menino. Chega. Eu vou chamar a polícia. O homem parou. Olhou em volta com ódio, depois cuspiu no chão. Vocês vão ver só. Ele foi embora, cambaleando, mas ainda murmurando ofensas. O pátio estava em completo silêncio. Algumas crianças choravam. Rodrigo fechou os punhos. Ninguém conseguiu impedir aquilo antes? Ele tratou Mateus como um objeto. Os olhos do Mateus pareciam de alguém que já morreu, murmurou Lúcia. Na enfermaria, Mateus estava sentado em silêncio, ainda agarrado à mochila, embora uma das alças estivesse rasgada. A professora Helena sentou-se ao lado, com os olhos cheios de dor. Você pode me contar? Há quanto tempo vive com aquele homem? Mateus ficou em silêncio. Depois de um tempo, sussurrou. Meu pai não era assim antes. Quando a mamãe estava viva, ele era bom. Sua mãe morreu há quanto tempo? 3 anos. A professora Helena trocou um olhar com a enfermeira-chefe, Patrícia, que fazia anotações. Você costuma tomar café da manhã, Mateus? Eu tenho comida na mochila, disse ele apressado. Não estamos te culpando. Só queremos saber se você está bem. Mateus balançou a cabeça. Eu não quero ficar longe da minha mãe. Se me levarem para outro lugar, eu não vou ver ela mais. Mas sua mãe já faleceu, Mateus.
Helena quase não conseguiu terminar a frase. Não. Ela tá perto. Eu ainda sonho com ela. Ela disse que se eu me comportar, ela vai ficar. A enfermeira Patrícia tirou um lenço e entregou para Helena. O ar parecia preso dentro daquela sala pequena. Na sala de reuniões, a diretora Marta, o inspetor Antônio e a professora Teresa estavam reunidos. A porta se abriu com força. Helena entrou, tensa. Acabei de falar com o Mateus. Suspeito que ele não esteja mais morando em casa. E há indícios de que está sofrendo abuso. A polícia ainda não emitiu mandado de intervenção, disse Marta. Então vamos esperar que ele morra espancado? Helena, eu entendo. Mas precisamos seguir o processo. Tem que haver provas concretas. A prova é o que vimos com nossos próprios olhos, daquele homem arrastando o menino como um boneco rasgado. A turma do quinto a inteira testemunhou. As crianças estão em choque. Antônio completou. Acho que devemos acionar o conselho tutelar. Eu vou ligar, suspirou Marta. Mas alguém precisa acompanhar o Mateus de perto a partir de agora. Eu farei isso, respondeu Helena com firmeza. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado pela escola. Mateus não apareceu. Sua cadeira ficou vazia, cercada por olhares pesados de toda a turma. Deve ter sido trancado pelo pai, sussurrou Lucas. Será que ele apanhou de novo? Rodrigo murmurou. Ele tá bem? Perguntou Camila, os olhos vermelhos. João Vitor, sentado perto da janela, murmurou. Eu me sinto mal. Outro dia fiz piada dizendo que ele escondia um gato morto na mochila. Achei que ele fosse só estranho. Lúcia sussurrou. Eu também acho. Mas, o jeito que o Mateus ficou, eu não consigo esquecer. O que a professora Helena disse para vocês? Teresa entrou na sala. E ela disse que o Mateus não vai vir para a escola por enquanto, respondeu Rodrigo. Vocês sabem onde ele está? Teresa olhou para os alunos. Não, senhora, a turma respondeu em coro. Teresa assentiu levemente, mas o olhar era de desconfiança. Naquela noite, no depósito de materiais esportivos, uma pequena sombra apareceu novamente. Mateus. Ele se esgueirou para dentro como de costume. A porta foi trancada com arame por dentro. Me desculpa, mamãe, te fiz preocupar de novo, murmurou ele. Ele abriu a mochila e tirou um pequeno pote de plástico. Dentro, havia apenas alguns pedaços de pão seco e uma embalagem de leite vazia. A foto da mãe ainda estava ali, junto ao velho pedaço de papel. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Mateus pousou a mão sobre o papel, os lábios tremendo. Eles querem me levar para outro lugar. Mas eu não quero ficar longe da mamãe. Por favor, mamãe, não vá embora. Uma lágrima caiu sobre a foto. No escuro, só se ouvia o som do vento passando pelas frestas e a respiração pequena, solitária. Ao mesmo tempo, na delegacia local, Helena saía após registrar um boletim oficial. Já era noite, e ela se sentia pesada por dentro. Antônio esperava do lado de fora. Disseram que vão analisar. Mas não sabem se vão agir de imediato. A escola não é mais um lugar seguro para o Mateus. E aquela casa, disse Helena, pensativa. Não podemos mais ficar parados. Helena assentiu. Em sua mente, o rosto de Mateus, aqueles olhos negros e tristes, o olhar apagado. Eu vou procurar por ele. Nem que eu tenha que vasculhar o bairro inteiro. Cadê o Mateus? Rodrigo olhou ao redor quando o sinal de fim das aulas tocou. Não apareceu. Não veio à aula o dia todo, respondeu Camila. Mas ontem eu vi uma sombra perto do depósito de materiais. O velho depósito ao lado do pátio dos fundos? Rodrigo assentiu. Camila ficou em silêncio por um momento e depois sussurrou. Será que ele tá morando lá? Impossível. A escola nunca deixaria um aluno dormir num lugar assim. Eu vou lá olhar. Hoje à noite. Tá maluco?
É perigoso. Mas o Mateus está em perigo maior. Naquela noite, por volta das 9 horas, Rodrigo, com uma lanterna pequena na mão, escalou sorrateiramente a cerca atrás da quadra da escola. O tempo estava frio. O vento fazia a tela de metal bater e render. Rodrigo seguiu por entre caminhos estreitos, evitando as câmeras, até chegar ao antigo depósito. A luz da lanterna iluminou a porta metálica enferrujada. Quem está aí? Uma voz fraca veio de dentro. Rodrigo congelou. Era a voz de Mateus. Sou eu. Rodrigo. Você está bem? O que você está fazendo aqui? Tô preocupado com você. A turma toda tá. Silêncio por um momento. Depois, o som do arame sendo retirado. A porta se entreabriu. Rodrigo entrou e ficou chocado com o que viu: alguns colchões velhos, um cobertor sujo, potes de comida vazios, embalagens de leite, e no canto, a mochila rasgada abraçada com força pelo menino. Você realmente mora aqui? Mateus assentiu. Há quanto tempo? Quase 1 ano. Meu Deus! Mateus puxou o cobertor, tentando esconder suas coisas. Rodrigo olhou para a foto de uma mulher sorridente e carinhosa, ao lado do bilhete. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Rodrigo suspirou. Sua mãe? Ela morreu quando eu tinha 7 anos. E o seu pai? Mateus ficou em silêncio, depois murmurou. Bebe. Bate. Grita. Depois que a mamãe morreu, ele ficou assim. Por que você não contou para ninguém? Se eu contasse, iam me levar embora. E a mamãe disse: não se afaste da mamãe, ela sempre estará perto. Rodrigo ajoelhou-se. Mas isso aqui não é um lugar para viver. Não tem luz, nem água, nem comida. Eu tô bem. Às vezes dá para aguentar. Eu vou contar para a professora Helena. Ela vai te ajudar. Não. Mateus entrou em pânico. Eu não quero ser separado da mamãe. Mas sua mãe já faleceu. Mateus ficou em silêncio. As lágrimas caíram. Rodrigo tirou um lenço do bolso e ofereceu. Você não tá sozinho. A gente vai te ajudar. Eu prometo. Na manhã seguinte, Rodrigo contou tudo para a professora Helena. Ela ficou sem palavras. Você tem certeza? Eu vi com meus próprios olhos. No depósito velho. Posso levar a senhora até lá. Naquela tarde, após as aulas, Helena voltou ao local com o inspetor Antônio e Rodrigo. Eles romperam o arame e abriram a porta. Estava vazio. Mateus não estava mais lá. Apenas a mochila rasgada, o bilhete com a caligrafia antiga, e a foto da mãe. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Helena leu em voz baixa, com as mãos trêmulas. Pode ter sido o Roberto. Disse Antônio. Ele sabe onde o Mateus se esconde. Não. Rodrigo balançou a cabeça. Não daria tempo tão rápido assim. Mas se ele fugiu? Helena interrompeu a si mesma, o olhar perdido. Naquela noite, Mateus se escondeu no jardim de uma casa abandonada nos arredores da cidade. O vento era cortante. Ele tirou o cobertor fino da mochila, se enrolou e tentou dormir. Mamãe, a senhora tá me ouvindo? Sua voz fraca se perdeu na escuridão. Eu fiz tudo direitinho, não contei pra ninguém, não falei alto, não desobedeci. Eu só quero que a senhora fique perto de mim. Os arbustos balançaram. Uma sombra cambaleante se aproximava. Aí está você. Eu sabia. Seu bastardo. Fugindo de mim de novo, Mateus se levantou. Não. Eu não quero voltar. Ainda não aprendeu? Agora vai ver o que é respeito. Roberto agarrou a gola da camisa do menino e o puxou com força. Mateus gritou. Tentou se soltar, agarrado à mochila, mas foi arrastado pelo chão pedregoso. Um feixe de luz surgiu.
Pare! Polícia! Roberto virou-se, praguejando. Um policial corria em sua direção, seguido por Helena e o inspetor Antônio. Solte o menino. Ele é meu filho. O senhor está sob investigação por maus tratos. Solte-o agora ou usaremos a força. Roberto hesitou. Mas então sacou um canivete do bolso e gritou. Ninguém vai tirar ele de mim. Ninguém. Mateus se soltou e correu para Helena. Mamãe. Helena o abraçou com força. A polícia imobilizou Roberto. O menino chorava, com o rosto enterrado no ombro da professora. Mamãe, a senhora não vai me deixar, né? Não, Mateus. Agora eu tô aqui. Na ambulância, Mateus estava sentado ao lado de Helena. Já envolto em um cobertor, com alguns arranhões no braço. Helena segurava sua mão e falou baixinho. Está com fome? Tô. Mas, tô bem. Você nunca mais vai voltar para aquela casa. A senhora tem certeza? Helena assentiu. A polícia prendeu ele. Agora você vai estar protegido. Você merece ser amado. Mateus olhou pela janela, onde a chuva começava a cair. Professor Helena? Sim. A senhora pode guardar minha mochila? Eu não quero mais carregar. Helena conteve as lágrimas. Pegou a mochila velha, com cheiro de mofo e cheia de memórias. Pela primeira vez, Mateus soltava o único objeto que guardou a vida inteira. Na delegacia, Roberto foi interrogado. O agente Silva saiu e entregou um documento para Helena. Ele já tinha 5 denúncias por agressão, mas nunca foi preso. Agora temos provas suficientes. E o Mateus? Chamamos o conselho tutelar. Ele vai ser acolhido com atenção especial. Helena assentiu. Mas seus olhos não saíam da mochila que segurava nas mãos. No abrigo temporário, Mateus passou por uma avaliação médica. Estava deitado, olhos semiabertos. Quer voltar para casa? Perguntou Teresa ao visitá-lo. Eu não sei mais o que é casa. Teresa sentou-se ao lado. Casa é onde alguém ama você. Onde você não precisa ter medo. Eu acho que sua casa pode ser outro lugar. Tenho medo que, se eu for embora, minha mãe não me encontre. Sua mãe vai encontrar. De algum jeito. Mãe de verdade nunca deixa o filho. Mateus olhou para o teto e sussurrou. Espero que sim. Uma semana depois, na sala da diretora, Helena entregava um pedido formal de adoção. Pensei muito. Eu não sou só professora. Eu quero ser mãe dele. Marta olhou e sorriu. Nunca vi alguém tão decidida. Ele já perdeu o suficiente. Ele precisa de um lugar para recomeçar. Marta assentiu. Farei o que puder para ajudar. Helena saiu da sala, sentindo-se leve. Na mão, o bilhete da mãe de Mateus, agora plastificado com cuidado. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Ela sussurrou. A partir de agora eu estarei ao lado do seu filho. Passa pra cá. Gritou Lucas, conduzindo a bola no pátio da escola. Cuidado. João Vitor corria atrás, agitando os braços. Risos ecoavam pelo pátio, a bola rolava de um lado para o outro a cada chute cheio de energia. O sol do meio-dia brilhava intensamente, o chão fervia de calor, mas os alunos do quinto A não se importavam. Mateus estava encostado num canto. Ele acabava de voltar da enfermaria, mais magro do que antes, e ainda segurava firmemente sua mochila, agora remendada com fita adesiva. Camila ouviu e puxou levemente o braço de Rodrigo. O Mateus voltou. Ele parece fraco, deve não ter comido direito. Olha só, ainda abraçado à mochila como sempre. Rodrigo ficou em silêncio e caminhou devagar na direção de Mateus. Ei, você está bem? Mateus assentiu levemente, sem levantar o olhar. Quer sentar com a gente? Não precisa jogar bola, só sentar mesmo.
Obrigado, mas já me acostumei a ficar em pé. Rodrigo assentiu. Estava prestes a se virar quando. E aí, maluco da mochila? Se escondendo no canto de novo? Gritou Lucas enquanto chutava a bola. Alguns alunos riram. Deixa ele em paz, disse Camila baixinho. Mas vocês não sentem o cheiro vindo dele? Já faz uma semana. Cala a boca, Lucas, disse Rodrigo, tenso. O quê? Tô mentindo. Esse garoto só sabe abraçar essa mochila como se fosse uma bomba. E se ela explodir no meio do pátio? Já chega. Rodrigo deu um passo à frente. A bola rolou até os pés de Lucas. Ele girou o corpo e chutou com força em direção ao gol. Mas a bola saiu torta. E acertou em cheio as costas de Mateus. Ai! O impacto não foi forte, mas suficiente para fazê-lo cambalear. Suas mãos escorregaram das alças. A mochila caiu no chão. Ei, não foi de propósito. Disse Lucas, um pouco sem graça. Mateus se abaixou rapidamente, tentando pegar a mochila. Deixa que eu te ajudo. Rodrigo se aproximou. Mas era tarde. O zíper abriu. Tudo dentro caiu no chão, espalhando-se pelo pátio. Uma caixinha de leite amassada. 2 pedaços de pão embolorado. Um ursinho de pelúcia surrado, com um olho faltando. Um par de sapatos infantis já desbotados, pequenos demais para qualquer criança do fundamental. E um caderno de desenho grosso, com espiral amassada. Todo o barulho cessou. Mateus caiu de joelhos no chão, as mãos trêmulas pegando cada item. Mas Rodrigo já tinha apanhado o caderno. Não, devolve para mim, por favor. Rodrigo abriu em uma página. E ficou paralisado. Dentro havia desenhos rabiscados com giz de cera e um homem alto com uma garrafa de bebida, a outra mão batendo em uma criança encolhida. Havia sangue, a palavra opum desenhada com letras tortas. Um coração riscado com um X. E embaixo de cada página, uma frase. Não chorar, não gritar, a mamãe vai ver. Meu Deus, murmurou Rodrigo. João Vitor arrancou o caderno das mãos dele e folheou mais páginas. Esse é o pai dele? Devolve para mim. Mateus agarrou o caderno e o apertou contra o peito. Alguns alunos recuaram. Camila se abaixou, pegou um dos sapatinhos. Mateus, esse era seu sapatinho de quando era pequeno? Mateus não respondeu. Sentado no chão, entre os objetos espalhados, ele abraçava o ursinho e o caderno de desenho, os olhos cerrados com força. Lucas deu um passo para trás, o rosto pálido. Eu não sabia, achei que ele era só louco. Naquele momento, a professora Helena saiu da sala da coordenação e viu o grupo reunido. Correu até lá e avistou Mateus encolhido, com seus pertences espalhados ao redor. O que aconteceu? Quem fez isso com ele? Ninguém, gaguejou Camila. Ele caiu. Helena se ajoelhou. Quando viu o caderno, reconheceu imediatamente o estilo dos desenhos. Suas mãos tremiam ao abrir a primeira página. Papai bate quando estou com fome. Papai grita quando eu choro. Mas eu não choro. Eu lembro da mamãe. Meu Deus! Mateus! Helena sussurrou, a voz quebrada. Mateus ainda não levantava o rosto. Me perdoa, eu não sabia, eu não vi. Mateus estremeceu. Uma das mãos soltou o ursinho, mas a outra apertava o caderno. Não me leva embora. Ninguém vai te levar, querido. Helena o abraçou. Eu tô aqui. Os alunos ao redor estavam paralisados. Rodrigo abaixou a cabeça. Lucas recuou, o rosto confuso. João Vitor encostou o rosto na mesa, escondendo os olhos marejados. Você não precisa mais se esconder. Ninguém vai zombar de você nunca mais, disse Helena, apertando com mais força. Mateus soluçou. E, pela primeira vez, deixou que alguém o tocasse, sem se encolher.
No corredor silencioso daquela tarde, passos leves ecoavam. Rodrigo caminhava ao lado de Camila. Você viu os olhos do Mateus? Vi, estavam partidos. Ele não é louco. Nem sujo. Nem esquisito. Ele está ferido. Rodrigo parou. Ele viveu na escuridão por quase um ano. Dentro de uma escola cheia de gente. E ninguém viu. Camila mordeu o lábio e assentiu. Eu me odeio por isso. Eu também. Na enfermaria, Mateus descansava. Helena estava ao lado dele, acariciando seus cabelos. Ele havia adormecido depois de chorar muito. O que ele comia naquela mochila? Perguntou Teresa ao entrar. Comida estragada. Caixas de leite velhas. Um paninho que ele usava como toalha de mesa. E a mãe dele estava sempre ali. E o pai? O menino desenhou tudo. As surras. Os gritos. Os dias de chuva trancado do lado de fora. Meu Deus! Helena apertou as mãos. Tirou do bolso o sapatinho que Camila havia devolvido. Ele carregava isso por todo lugar. Talvez tenha sido o último presente da mãe. Teresa assentiu. Ele guardou tudo, para não esquecer. Mas ninguém guardou ele. Naquela tarde, a sala estava em silêncio. A cadeira de Mateus continuava vazia. O caderno de desenhos havia sido cuidadosamente colocado dentro de sua mesa. João Vitor estava calado, sem sorrir. Lucas também não disse nada. Rodrigo levantou-se e olhou para a turma. Eu queria dizer uma coisa. O quê? Sussurrou Camila. Desde o começo do ano, a gente chamava ele de o maluco da mochila. Ria, fazia piada, evitava ele. Mas a verdade é que ele só estava tentando sobreviver. Rodrigo. Ele não reclamava. Não culpava ninguém. Só ficava em silêncio, abraçado à mochila, como um casulo. Lúcia começou a chorar. João Vitor escondeu o rosto nos braços. Lucas murmurou. Nunca vi alguém tão sozinho assim. Camila se levantou, com doçura. Então, não deixem ele ficar sozinho de novo. No canto do pátio, a luz do fim da tarde iluminava a porta da enfermaria. Helena olhava para Mateus dormindo e sussurrou. Dorme, meu querido. Amanhã vai ser diferente. Mateus, você pode contar um pouquinho para mim? O menino ficou em silêncio. Os olhos abertos, fixos no teto da enfermaria, sem piscar. Os braços ainda abraçavam o ursinho de pelúcia com um olho só. Helena estava sentada ao lado da cama, a voz suave. Só se você quiser. Eu não vou forçar. Depois de um tempo, Mateus murmurou. Eu sinto falta da mamãe. Helena assentiu, o olhar se suavizando. Qual era o nome dela? Laura. Como era a mamãe Laura? Ela sorria muito. Fazia bolo. Nunca brigava. Ela te amava muito, né? Mateus assentiu. Quando eu tinha 6 anos, ela fez bonecos de papel. Uma família de 3. Eu ainda tenho, mas tá rasgado. Helena acariciou seus cabelos bagunçados. Você quer contar como foi o dia em que sua mãe foi embora? Mateus apertou mais o ursinho. A voz falhou. Um dia ela disse, mamãe tá cansada, fica com o papai, tá? Eu disse que sim. Ela sorriu, fez carinho, me deu um beijo e foi pro hospital. E depois? O papai disse, a mamãe não volta mais. Mas eu não acreditei. Fiquei esperando. Sentado na porta, toda a tarde. Mesmo com chuva, eu esperava. Helena lhe entregou um lenço de papel. Mateus não chorava. Só contava, como quem lê um livro. Uma noite, o papai bebeu. Disse que a mamãe foi embora porque eu era teimoso. Aí ele quebrou pratos. Gritou. Você ficou com medo? Não.
Só tapei os ouvidos. Alguém ajudou. Os vizinhos mandaram calar a boca. Ninguém entrou. Helena apertou sua mão. E depois? Papai não fazia comida. Eu comia arroz frio. Um dia ele saiu e trancou a porta. Eu fiquei sozinho. Com fome. Aí achei uma lata de sardinha e comi crua. Alguém percebeu? Ninguém perguntou. Na escola, os professores só reclamavam que eu não fazia lição. Você foi muito forte, Mateus. Não, eu só não sabia para onde ir. Rodrigo estava na biblioteca, olhando para a página em branco do caderno. Camila se aproximou. Tá tudo bem. Ele não chorou. Quem? O Mateus. Quando falou da mãe, das surras, ele não chorou. Camila ficou em silêncio. Ele já não tem mais lágrimas. Eu me odeio. Odeio ter rido quando ele passava. De ter chamado ele de o porquinho. Todos nós já fizemos isso. Mas agora a gente pode fazer algo diferente. Rodrigo assentiu. Ele merece ser amado. Uma reunião de emergência foi convocada com os professores. A diretora Marta olhou para todos. O caso do Mateus é um alerta para todos nós. Todos vimos os sinais, mas ninguém agiu, disse Rosana, a professora de inglês. Ele sempre tinha cheiro forte, evitava contato, nunca comia na cantina. Mas todos achamos que era só porque ele era o diferente, comentou Antônio. Não. Fomos insensíveis, disse Helena com firmeza. A partir de agora, precisamos mudar. Estar mais atentos, Marta assentiu. E também devemos pedir desculpas a ele. Mateus foi levado para um abrigo temporário organizado pelo Conselho Tutelar. Era um quarto pequeno, iluminado, com uma cama de verdade, cobertores quentinhos e refeições no horário. Na sexta-feira à tarde, Helena foi visitá-lo. Como está se sentindo? Tranquilo. Mas, longe da mamãe. Sua mãe sempre está aqui. Helena pousou a mão sobre o peito dele. A senhora acredita nisso? Não só acredito. Eu vejo isso toda vez que você sorri. Mateus sorriu pela primeira vez. De leve. Mas era real. A senhora me odeia? Por que pergunta isso? Porque eu peguei comida da cantina. Eu não te odeio. Eu me culpo por não ter percebido que você precisava de ajuda. Eu não quero mais que ninguém me odeie. Então acredite, a partir de agora, você será amado. Mateus entregou a ela uma foto antiga, de quando sua mãe o segurava no colo. Minha mãe era linda. Helena olhou por muito tempo. Você se parece muito com ela. Naquela noite, no quintal do abrigo, Mateus desenhava sob a luz da varanda. Rodrigo e Camila foram visitá-lo. Oi, Mateus. Camila acenou. Trouxemos biscoito. Aquele que você gosta, com morango. Obrigado, disse Mateus, em voz baixa, mas os olhos brilharam. Rodrigo sentou-se ao lado dele. O que está desenhando? Uma casa. Para quem? Para a mamãe. E para, se der, a professora Helena. Camila olhou o desenho, uma casa com telhado vermelho, janelas abertas, fumaça saindo da chaminé e 3 pessoas de pé no jardim. E a gente? Mateus sorriu. Na casa ao lado. Rodrigo sorriu. Assim que é bom. Na diretoria da escola, Helena colocou o pedido de adoção sobre a mesa de Marta. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Você sabe que o processo não é fácil. Eu não vou desistir. Marta assentiu. Mateus é um menino de sorte. Mas, acho que nós também somos por tê-lo. Noite. Mateus deitava-se no quarto. Puxou o cobertor novo até o queixo. Ao lado, a foto da mãe e o bilhete já conhecido. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Mamãe, hoje eu comi biscoito gostoso. Tenho amigos.
Tenho uma professora. Ele fechou os olhos e sussurrou. Mas ainda sinto sua falta. Por favor, não vá embora. Uma brisa suave entrou pela janela. A cortina balançou levemente. E, por um instante, Mateus acreditou que sua mãe havia assentido com a cabeça. Professora, ele volta para a escola hoje? Perguntou Camila quando Helena entrou na sala. Sim. Mateus aceitou voltar. Mas quero que todos se lembrem, hoje é um dia importante para ele. Helena olhou a turma. Ele não precisa de mais dor. Ele precisa ser acolhido. Rodrigo assentiu. Lucas abaixou o rosto. João Vitor engoliu seco. O sinal tocou. Alguns olhares se voltaram para a porta da sala. A silhueta familiar apareceu. A mesma camisa velha, os mesmos sapatos desbotados. Mas, dessa vez, sem a mochila. Mateus entrou devagar, sem olhar para ninguém. Segurava firmemente o caderno de desenhos, agora encapado com plástico novo por Helena. Foi até a última carteira e sentou-se. Ninguém falou nada. Ninguém riu. Ninguém apontou. Ninguém o chamou de o maluco da mochila. Apenas silêncio. Um tipo de silêncio diferente, não de desprezo, mas de arrependimento. Na aula de matemática, a professora Rosana distribuía as provas. Mateus, você tem lápis? Ele assentiu levemente e tirou um toquinho de lápis do bolso. Camila levantou de repente. Professora, tenho uma caneta extra. Ela assentiu. Camila caminhou até o fundo da sala e colocou uma caneta azul na mesa de Mateus, sussurrando. Se precisar de qualquer coisa, é só dizer. Mateus levantou os olhos. Ainda desconfiados, mas assentiu devagar. No recreio, Rodrigo se aproximou. Quer ir pro pátio? Mateus hesitou. Olhou para seus sapatos, depois para o pátio ensolarado. Rodrigo sorriu. Nem precisa jogar. Só ficar lá. Tá bom, respondeu Mateus, baixinho. Os dois saíram juntos. Lucas estava sentado nos degraus, segurando a bola. Quando viu Mateus, levantou-se e caminhou até ele. Ei! Mateus parou. Lucas coçou a cabeça. Antes, eu disse umas coisas idiotas. Sobre sua mochila, seu cheiro, sua mãe. Me desculpa. Mateus ficou calado. Eu não sabia. Só achei que você era diferente. E isso me assustou. Mateus baixou a cabeça. Se quiser, eu posso ser seu amigo. Rodrigo interveio. Mateus ainda não te perdoou, Lucas. Eu sei. Lucas colocou a bola aos pés de Mateus. Mas, se algum dia quiser jogar, é só me chamar. Mateus olhou para a bola. Empurrou-a de volta, levemente, com o pé. Amanhã, pode ser? Lucas arregalou os olhos. Claro. Na aula de artes, professora Teresa deu liberdade total à turma. Hoje, não há tema. Quero que vocês desenhem o que os faz sentir seguros. Lúcia desenhou seu cachorro. João Vitor desenhou um avião. Camila virou-se para Mateus. O que você tá desenhando? Uma casa. Mas, da minha imaginação. Posso ver? Mateus abriu o caderno. Estava desenhando uma casinha com janelas iluminadas, fumaça saindo da chaminé. No jardim, uma mulher e um menino regando plantas. Num cantinho, o velho ursinho de pelúcia. Que lindo, você desenha muito bem. Mateus corou. Obrigado. Hora da saída. A turma estava em fila no pátio. Rodrigo gritou. Mateus. Espera aí. Hã? Seu caderno de desenho pode desenhar a gente? Eu não sei se vai ficar bom. Não precisa ser bonito. Só precisa ser seu. Camila se aproximou. Eu quero estar desenhada ao seu lado. Lúcia gritou de longe. Desenhe eu comendo.
Eu sempre tô comendo. Risos se espalharam. Mateus olhou ao redor. O vento bagunçou seu cabelo. Pela primeira vez, ele sorriu de verdade. No banco próximo ao portão, Helena o esperava. Quando Mateus se aproximou, ela se levantou. Como foi o dia? Me convidaram para jogar bola. E elogiaram meu desenho. Você merece isso. Mas, às vezes ainda sinto medo. Isso é normal. Mas você não está mais sozinho. Mateus assentiu. Caminhando ao lado dela, disse baixinho. Me sinto mais leve sem a mochila. Por que você deixou o peso no chão? Mas ainda sinto falta da mamãe. Sua mãe não vai ficar triste. Porque hoje você sorriu. Mateus olhou para ela. A senhora pode ser minha mãe? Helena parou. Depois, ajoelhou-se para ficar na altura dele. Há muito tempo eu já te considero meu filho. Mateus chorou. Sem silêncio. Sem esconder. Apenas um menino deixando as lágrimas caírem nos braços de alguém que o amava. Na sala de aula, os alunos do quinto preparavam um mural para o fim do ano. Cada um desenha uma lembrança deste ano. Sugeriu Rodrigo. Eu vou desenhar o pão com morango que o Mateus gosta. Disse Camila. Eu, a caneta azul. Disse João Vitor. Eu, o ursinho de um olho só. Disse Lúcia. Eu, o par de sapatos pequenos, disse Lucas. Rodrigo virou-se para Mateus. E você? Mateus sorriu, deslizando o lápis sobre o papel. Eu desenho a luz. A primeira luz, depois de muitas noites escuras. A turma parou. Camila segurou sua mão. Mateus, você não é mais o maluco da mochila. Não. Agora sou amigo de vocês. Quem concorda em chamar ele de artista? Gritou Rodrigo. Eu. Respondeu a turma em coro. Mateus riu alto. O riso se espalhou, estourando como água ao redor de uma pedra no lago. No fim do dia, Mateus ficou no pátio, olhando para o céu. Em sua mão, segurava o velho bilhete plastificado, aquele que sempre esteve dentro da mochila. Por você, mamãe sempre estará ao seu lado. Ele sussurrou. Agora eu tô bem, mamãe. De verdade. Ergueu o rosto. A luz do entardecer banhava seu rosto jovem. E naquele brilho dourado, ele sorriu. Professora, para onde a gente tá indo? Para a sala da diretora. Precisamos conversar com a dona Marta. E também com a polícia. Polícia? Não tenha medo. Eles vão te proteger. Eles vão prender meu pai? Você quer que ele volte? Mateus ficou em silêncio. Apertou mais forte a mão de Helena, sem dizer nada. Sente-se, por favor, disse Marta, apontando para a cadeira em frente. Você é o Mateus, certo? Mateus assentiu levemente. A polícia chegará em alguns minutos. A professora Helena já me contou parte da história. Mas precisamos que você confirme. Ela disse que eu tenho que contar tudo. Não precisa contar tudo, apenas o que você achar necessário. E ninguém vai te forçar. Mas se o pai souber, ele vai ficar com raiva. Não. Ele não vai poder chegar perto de você de novo. Eu prometo. Helena colocou a mão no ombro de Mateus. Eu estou aqui. E não vou deixar ninguém te machucar. Mateus olhou para o relógio na parede. O ponteiro dos minutos acabava de passar do número 9. Tudo naquela sala lhe era estranho, exceto a mão quente da professora ainda em seu ombro. Eu sou o oficial Silva. Você é Mateus, certo? Sim. Sabe por que estou aqui? A professora Helena disse que alguém contou que meu pai me bate. Não foi só uma pessoa. Muita gente se importa com você. Agora preciso te fazer algumas perguntas. Tudo bem. Mateus assentiu.
Você já morou no depósito de material esportivo? Sim. Seu pai sabia? Sabia. Mas ele não se importava. Ele te batia? Sim. Quando bebia. Uma vez eu quebrei o braço. Ele disse que eu tinha caído da escada. Silva anotou em seu caderno. Helena apertou levemente o ombro do menino. Você já roubou comida? Eu só pegava o que os outros jogavam fora. Eu não tinha dinheiro. Ninguém comprava nada para mim. Você já contou isso para alguém? Não. A mamãe disse que se eu fosse bonzinho, ela sempre ia estar comigo. Silva olhou para Helena. Ambos estavam com a garganta apertada. Na delegacia, Roberto estava sentado com as pernas cruzadas, segurando um cigarro. Acham que me prender resolve? Cadê meu filho? O senhor não poderá mais vê-lo, disse Silva, frio. Já solicitamos a ordem de restrição. Palhaçada. Ele é meu sangue. Isso não te dá o direito de bater, deixar com fome, nem trancá-lo num depósito frio. Eu educo meu filho do meu jeito. Bando de sensíveis. O senhor será indiciado por 3 crimes: de agressão infantil, negligência e obstrução da justiça. Um advogado será designado. Roberto riu com desdém. Hipócritas. Silva fechou a pasta e se levantou. O senhor tem o direito de permanecer calado. E é melhor usar esse direito a partir de agora. Então, ele foi mesmo preso? Perguntou Mateus. Sim. E ele não poderá mais te machucar, Silva assentiu. Agora é hora de pensar no seu futuro. Futuro? Um novo lugar para morar, uma nova escola se quiser e um novo responsável. Mateus apertou a mão de Helena. Pode ser ela? Helena olhou para ele, com os olhos marejados. Estou entrando com o pedido. Mas preciso passar por uma avaliação. Isso leva tempo. Eu vou me comportar. Pode dizer para eles que eu não sou bagunceiro. Eles precisam saber se tenho condições financeiras, emocionais, tempo. A senhora tem tudo isso. Helena riu entre lágrimas. Espero que acreditem em você tanto quanto eu acredito. Mateus, sabe o que é isso? Teresa lhe entregou uma sacolinha. O que é, professora? Material escolar novo. Lápis de cor, cadernos, canetas, até papel de desenho. Tudo só para você. Obrigado. Mas tem uma condição. Qual? Você tem que me dar um desenho de presente. O primeiro na sua nova casa. Mateus assentiu com firmeza. Eu vou desenhar. O que a senhora quer? O que você achar mais bonito. Mateus pensou por um instante. Vou desenhar mãos. Mãos? As mãos da professora Helena. As mãos dela são bem quentinhas. Tem certeza? Perguntou Marta, ao receber o pedido de adoção de Helena. Nunca tive tanta certeza de nada. Uma criança que passou por tantos traumas vai precisar de muito amor e paciência. Já comecei a dar isso. E não vou parar. O processo leva algumas semanas. Nesse período, Mateus ficará com uma família temporária. Entendo. E é bom estar preparada. Pode ser que escolham outra pessoa. Mesmo assim, eu vou continuar visitando. Não importa quem eles escolham. A família temporária era composta pelos doutores Ana e Luiz, um casal de meia-idade que já havia adotado 2 crianças antes. Você vai ficar conosco por um tempo, Mateus, disse Ana. Aqui você terá um quarto só seu, horário certo para as refeições e não precisa se preocupar com nada. A professora Helena pode vir? Claro. Ela será sua tutora provisória. Pode ficar tranquilo. Mateus olhou em volta do quarto iluminado, com escrivaninha, cama macia e um ursinho limpo. Eu já tive um igual. Qual era o nome dele? Totó. Luiz sorriu.
Então pode chamar este de Totó II. Tá bom. Sorriu Mateus. Naquela tarde, Helena foi visitar. Mateus correu até ela. Professora. Eu tenho uma cama de verdade. Uma escrivaninha. Até toalha cheirosa. Fico muito feliz por você. A senhora viu o Totó II? Helena riu. É um ursinho novo? Sim. Mas ainda sinto falta do velho. E da mamãe. Sua mãe ficaria muito feliz em ver como você está agora. Mateus tirou um desenho do bolso. Fiz para a senhora. Era o desenho de duas mãos, uma grande e uma pequena, se segurando em meio a um fundo branco. Que lindo! Helena murmurou, com a voz embargada. É o momento em que a senhora segurou minha mão no pátio. Quando eu achei que não tinha mais ninguém. Numa reunião especial do Conselho de Proteção à Criança, alguém perguntou: por que a senhora Helena quer adotar esse aluno? Por que eu não posso deixá-lo sozinho de novo? A senhora tem filhos? Não. Moro sozinha. Mas não me sinto solitária. Situação financeira? Estável. Sou professora titular, tenho casa própria e conta poupança. Dinheiro não é tudo. O importante é o coração, disse um dos membros. E a senhora tem isso. Uma semana depois, Helena recebeu um telefonema. Parabéns. O conselho aprovou a guarda temporária de 3 meses. Depois, se não houver problemas, a adoção será permanente. Obrigada, muito obrigada. Mas lembre-se, em crianças que passaram por traumas são muito sensíveis. Esteja sempre disposta a escutar. Eu prometo. A senhora é mesmo minha mãe agora? Mateus sussurrou, sentado no banco de trás do carro. Ainda não oficialmente. Mas quase lá. Posso ir para sua casa? Amanhã. Prepare suas coisas. Posso levar meu caderno de desenho velho? Claro. E o ursinho rasgado também. O nome dele é Totó I. No fim da tarde, ao sair do carro, Mateus ficou parado em frente ao portão de ferro que dava para a casinha rodeada de plantas. Essa é minha casa? Sim. A partir de agora, é sua casa. Tem cheiro bom. É cheiro de bolo. Eu que fiz. Vamos comer? Professora? HM? Seja minha mãe de verdade. Eu serei, para sempre. Acorda, filho. Hoje é um dia especial. Especial por quê, mãe? Festa de fim de ano da escola. A professora Teresa disse que vai ter brincadeiras e bolo. Acha que eu devo ir? Você quer ir? Quero. Mas, e se meus colegas não gostarem de mim? Então sorria. Porque eu acredito que o seu sorriso é forte o suficiente para quebrar qualquer barreira. Promete que não vai me deixar no meio da festa? Prometo. Vou ficar te esperando no portão. O pátio da escola estava cheio como nunca. Bandeiras enfeitavam os corredores. Uma longa mesa coberta com toalha branca estava repleta de bolo, suco e um grande cartaz feito à mão. Feliz fim de ano letivo. O Mateus já chegou. Camila olhou ao redor. Acho que ele não vai ter coragem, hesitou Lúcia. Não fala assim. Agora ele tem uma nova mãe, respondeu Rodrigo. Nova mãe? Lucas ficou surpreso. A professora Helena adotou ele oficialmente. Sério? Sim. Ouvi a professora Teresa dizer. Ele já se mudou para a casa dela. Filho, ajeita a gola da camisa. Helena sorriu, passando a mão nos cabelos de Mateus. Essa camisa é muito branca e tenho medo de sujar. Você sabia que está muito bonito? Sério, mãe? A mamãe nunca mente. Eu, tô nervoso. Você não é mais o maluco da mochila. Agora você é o Mateus, o artista da turma do quinto A. Eu não trouxe meu caderno de desenho.
Mas eu sei, e ele tá sempre no seu coração. Quando Mateus entrou no pátio da escola, os alunos estavam reunidos ao redor da mesa de bolos. Camila foi a primeira a vê-lo. Ela exclamou. Ele chegou. Rodrigo correu ao encontro dele. Nossa! Camisa branca, cabelo cortado. Achei que era um modelo vindo pra festa. Tô me sentindo estranho. Estranho porque você não tá mais abraçado àquela mochila rasgada, brincou João Vitor. Aquela, e eu guardei em casa. Como uma lembrança. Lembra quando a gente dizia que tinha uma bomba na sua mochila? Lúcia riu. Mateus sorriu. Agora, e a bomba virou caixa de lápis de cor. Lucas se aproximou com uma bola de futebol nas mãos. Hoje vai rolar a última partida do ano. Quer jogar? E não sou muito bom. Só correr junto já vale. Mateus assentiu. Mas posso ficar no gol. Perfeito. O jogo começou. Rodrigo conduzia a bola, Lúcia marcava, Camila ria sem parar. Mateus ficou no gol improvisado com 2 mochilas. Lucas chutou. Rodrigo interceptou. Passa pro Mateus. Gritou Camila. Mateus, atrapalhado, recebeu a bola e passou de volta para Lucas. A bola entrou no gol. Gol. Muito bem, Mateus. Goleiro, e que passa melhor do que defende. João Vitor riu. Mateus corou, sorrindo radiante. Obrigado, e por me deixarem jogar. A gente é amigo, assentiu Camila. Sempre achei que ter amigos era um luxo. Não é. Basta abrir o coração que a gente sempre vai estar aqui. O bolo foi cortado. Os sucos foram servidos. Todos se sentaram em círculo sobre a grama. A professora Teresa surgiu com um microfone nas mãos. Este ano, a turma do 5º A foi especial. Um aluno me ensinou algo muito precioso. A turma ficou em silêncio. Ele me mostrou que por trás de cada olhar estranho, pode haver um coração lutando para sobreviver. E se olharmos com atenção, veremos algo muito bonito. O que, professora? Perguntou Rodrigo. Coragem. Amor. Força de vontade. A senhora está falando de quem? Lúcia perguntou. Teresa olhou para Mateus. Do Mateus. Mateus ficou sem graça. A turma inteira se virou para ele. Eu não fiz nada demais. Você viveu. Superou. Perdoou. Isso é o mais extraordinário. Camila levantou a mão. Eu quero dar um presente pro Mateus. Ela se aproximou com um bloco grosso de papel. Cada um desenhou uma imagem para você. Guardei a semana toda. Mateus abriu. Na primeira página, uma casa com um quintal enorme. Na segunda, uma bola de futebol. Na terceira, Camila e Mateus desenhando juntos. Na quarta, uma mochila velha com asas de anjo. A gente já entendeu você errado. Agora a gente quer entender certo. Mateus assentiu, olhos marejados. Eu também quero recomeçar. Obrigado a todos. Helena observava de longe, entre as árvores, os olhos brilhando. Marta aproximou-se. Você fez o que poucos fariam. Eu só fiz o que precisava ser feito. E fez muito bem. Olha para esse menino e parece que nunca dormiu num depósito escuro, nunca dividiu o sono com ratos. Porque agora ele tem luz. Quando a festa terminou, os alunos começaram a sair em grupos. Mateus se aproximou de Helena. Mãe, viu? Eu defendi uma bola. Vi sim. Estou muito orgulhosa. Ninguém me odeia mais. Porque você mostrou quem você é. Mãe, e amanhã a gente vai a algum lugar? Vamos ao mercado. Prometi comprar um caderno novo, lembra? Podemos comprar lápis de cor também? Claro. Quero desenhar algo especial. O quê?
Uma criança de pé no meio do sol, segurando o bilhete que a mãe deixou. Com os olhos e sorrindo. Está desenhando você mesmo? Sim. Naquela noite, Mateus sentou-se perto da janela, a luz da lua iluminava o vidro. Helena entrou. Não consegue dormir? Tô colando de novo o bilhete. Qual? O que minha mãe biológica deixou na mochila. Você guardou esse tempo todo? Ele me lembra de mamãe sempre estará ao seu lado. Agora, e você tem duas mães. Eu sei. E amo as duas. E eu amo você. Mateus se deitou, puxou o cobertor. Helena sentou-se ao lado, acariciando seus cabelos. Boa noite, Mateus. Mãe. HM? Eu não tenho mais medo do escuro. No fim de semana, Mateus foi com Helena ao parque. Rodrigo, Camila, Lucas e Lúcia estavam lá. Sentaram-se na grama para brincar de adivinhação. Objeto. 2 palavras. Dá uma dica. Fica perto dos olhos, mas não é olho, disse Mateus. Óculos? Não. Sobrancelha? Não. Lágrima? Quase. É o sorriso? Acertou. Todos riram alto. Camila bateu no ombro de Rodrigo. A gente chamava o Mateus de maluco. Rodrigo riu. Mas, no fundo, ele era o mais são de todos nós. Mateus sorriu, olhando para o céu azul. Antes eu imaginava que minha mãe estava em algum lugar, me olhando. E agora, tem certeza que ela está? Helena perguntou. Não tenho certeza. Mas sei de uma coisa. O quê? Que eu não preciso imaginar mais. Porque eu já consigo sentir. O vento passou pelos cabelos do menino. A luz do sol brilhava sobre seu rosto infantil e forte. Mateus fechou os olhos, respirou fundo, apertando o velho bilhete em sua mão. Não havia mais medo. Não havia mais solidão. Só havia esperança. E amor. A história de Mateus nos lembra que por trás de uma criança diferente pode existir uma tragédia silenciosa esperando por compreensão e carinho. Não julgue antes de escutar de verdade. Crianças não precisam apenas de comida e roupas, mas de calor, segurança e a certeza de serem vistas. Um olhar empático, um abraço protetor podem salvar uma alma que está à beira do colapso. E o mais importante, ninguém merece ser esquecido. O amor, quando chega na hora certa, pode mudar completamente o destino de uma vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.